Nossa, tô descabelada. Tudo bem, Madu? Amigo, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo? Nossa, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo muito bem. Ai, que delícia. Nossa, que saudade, Flavinho, que eu tava de fazer live. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Tudo boa. Eu tava com uma saudade de fazer live, Flavinho. Você me tirou da minha, Do confinamento? do meu Agora? confinamento, da minha quietude. É isso mesmo. Peraí que meu cabelo tá feio. Ah, não, Pronto. tá bom demais. Tem que ficar bonitinha pro povo, né? Que delícia, Flavinho. Obrigada, querido amigo, pelo convite. Muito bom estar aqui com você, com todo mundo. Vamos compartilhando aí, quem já entrou, vamos compartilhando. Tamo aí, vamos lá, Flavinho, pode falar. A Então, live você é tá com... sua hoje. eu tô sem relógio aqui por perto, você tá só pra saber o horário exato. Vixe, Mari, peraí que eu vou pegar meu notebook aqui do lado para eu saber certinho. Uhum. Boa noite, Valéria. Peraí. Vou colocar meu note aqui, porque aí eu também vejo a hora, porque eu também não consigo ver assim, não. Peraí. 8h02. Ah, então tá bom. Tá no Exato. horário. Ó, é o seguinte. Então, o pessoal que tá chegando na live aí, ó. Esse aqui é o projeto virtual que eu criei nesse momento de isolamento, chamado Conta Pra Nós. Para quem não me conhece, eu sou Flavinho, estou conselheiro tutelar em Monte Santo de Minas. E esse projeto ele tem a finalidade de levar informação às pessoas da minha cidade aqui de Monte Santo de Minas e é lógico todo mundo que assistir de qualquer cidade do país, do mundo. E sempre eu trago alguns assuntos que são difíceis de serem conversados no dia a dia. São mais conversados sim, em espaços restritos. O primeiro assunto que eu trouxe foi a pedofilia, sobre a pedofilia. Veio minha amiga Josanete Monteiro, ela falou da pedofilia, dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. E na semana passada, nossa amiga, né, Maduca, a Ah, gracinha. Carla Quelade, mestre em assistência social, falou da importância da rede de atendimento para criança e adolescente, o quão importante é a rede estar unida, os atores entenderem o papel de cada um, para não ficar aquela dúvida, né? Para não trabalhar naquele achismo que a gente sempre vê por aí, né, Maduca? E hoje, estou tendo a honra de receber a minha querida amiga aqui, Maduca Lopes, e no caso também eu costumo falar, eu falei para ela, ela é minha Hum. mestra, ela sempre me acode, né? Sempre me acudia, antigamente acudia até mais, graças a Deus, de tanto ela me acudia, eu fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. Estou muito longe de saber tudo, graças a Deus, e Estamos, né? mas muita coisa que eu sei na área da infância e da juventude foi através da Maduca. Através da Maduca que eu conheci o que é o Conselho Tutelar. Eu já tinha uma visão equivocada antes, assim, eu nunca opinei nada, mas eu já tinha uma visão equivocada. E depois que eu conheci, a primeira vez que a Maduca veio de Monte Santo foi em fevereiro de 2013. Foi as Ah, primeiras palestras, né? Flavinho, eu tava começando. Então, e ela veio e já mostrou para a gente assim, que tinha uma visão diferente, o que realmente era o Conselho Tutelar, e dali em diante a gente começou a ter algumas mudanças. Mudanças essas que causam rebuliços, causam, infelizmente, até desavenças, mas Existências. tá mudando pro bem da população, principalmente para as crianças e adolescentes. Em Monte Santo, Maduca sabe, isso é uma coisa que a gente sabe, foi uma das primeiras palestras dela, mas foi um local que é onde ela criou mais força para Uh, fazer o que tinha que fazer, né? apanhei aí. Ó, então, Maduca, ó, agora o pessoal já está chegando já. Deixo a palavra com você para você se apresentar de novo aí. E eu agradeço de coração por você ter aceito fazer essa live aqui comigo. Você toda hora está fazendo live com Cortando um grandes pouquinho. nomes.
Toda hora você está fazendo live com grandes nomes aí do Brasil. E aí você humildemente aceitou fazer parte da minha live, do meu projetinho virtual aqui. Muito obrigado. Mas, Flavinho, você é um grande nome dentro do Conselho Tutelar do país. Eu coloco você como um dos grandes nomes, como conselheiro tutelar, atuante, do qual eu admiro muito. Hoje eu falei de você com um amigo, ontem à noite, aliás, falei de você com um amigo, e eu falei que, assim, você me surpreendeu demais, o teu comprometimento, a tua luta, a tua busca por fazer a coisa certa, assim, para mim, assim, é um orgulho. Eu falo que você é um orgulho que eu tenho, eu sempre falo isso, né? E agradeço todo mundo que está chegando aí. Peço que todo mundo aí tenha um aviãozinho aí, clica aí, convida outras pessoas, porque a gente vai, né, discorrer essa noite sobre o que é o Conselho Tutelar. Vou contar um pouquinho até da minha história, como é que foi que eu comecei, que vai vir bem de encontro com isso. O que é o Conselho Tutelar? O que o Conselho Tutelar faz, né? Eu agradeço, Flávio, o convite. Você sabe que você e a sua família moram no meu coração, né? Eu tenho assim, a alegria de poder falar para todo mundo que está aqui que eu sou sua amiga pessoal. Você é uma pessoa que se tornou meu amigo. Então, eu vou todas as vezes que eu fui para Monte Santo, eu fiquei hospedada na sua casa. Eu sou muito amiga da sua esposa, que eu amo de paixão, daquela família linda que você tem. E então, assim, eu posso dizer que hoje eu sou sua amiga. E eu falo que esse meu trabalho me proporciona isso, né? Me proporcionou isso. Eu tenho amigos no Brasil todo, né? Conheço gente, assim, tive oportunidade de conhecer pessoas no país todo e algumas pessoas que entram na vida da gente. E você é uma dessas pessoas que entrou na minha vida, né? Minha vida pessoal, como amigo mesmo. Então, assim, para quem não me conhece, para quem está aqui, deve ter muita gente daí de Monte Santo de Minas. Eu sou Maduca Lopes, fui conselheira tutelar, assim como o Flavinho está, aqui na minha cidade, que é Pouso Alegre. Embora seja Minas, e aí também é Minas, mas Minas é um estado enorme e Pouso Alegre não é tão pertinho de Monte Santo, né? É umas 3 horas de viagem. E eu fui conselheira tutelar e justamente sendo conselheira tutelar, eu falo que o ter entrado no conselho tutelar foi o divisor de águas na minha vida, né? Mudou a minha vida completamente, mudou da água para o vinho, mudou tudo. Uma coisa que eu jamais pensei na minha vida fazer, o que eu faço hoje, que é palestrar pelo país todo sobre esse tema, né, Conselho Tutelar, Estatuto da Criança e Adolescente, ou seja, tudo isso só aconteceu comigo porque um dia eu entrei no Conselho Tutelar, e fui, né, passei por todo aquele processo e fui ser conselheira tutelar. E entrando no conselho, Flavinha, essa tua abordagem inicial aí é muito comum. E eu sempre falo isso para todo mundo. Entrei no conselho sem também entender o conselho. A minha visão de conselho, com certeza a mesma visão que você tinha, com certeza a mesma visão dessas pessoas que estão aqui com a gente, que conselheiros que estão aqui, que também quando entraram. Então eu quero já aproveitar para dar boa noite para todo mundo. Eu já vi que tem gente aí lá do Nordeste, de Alagoas, eu já estou vendo aí que tem conselheiros que eu conheço. Eu quero deixar um beijo, agradecer a participação de vocês, dizer que vai ser uma noite bem legal. E a gente sabe que está tendo assim, um congestionamento de lives. E eu falo que não é importante assistir todas. Então, assim, opta por uma, assiste, depois corre lá no História das Outras para poder pegar todas. E é isso que você tem que fazer, Flavinho. Você tem que salvar. Você está salvando, né, suas lives? Não, agora ela fica publicada já direto no Instagram. Ah, já fica? Já fica publicada. Não fica mais no Story, ela fica publicada direto. Flavinho, não sabia. Então amanhã eu vou ter uma live no meu Instagram e já vai ficar publicada? Não, só que aí quando acaba, aparece a opção, que é para excluir ou publicar no IGTV. Tá, aí eu publico. Aí você publica, então, você põe o tema,
Você coloca o tema, o que Ah, quiser. que legal. Aí o Então, pessoal, olha, aí o como pessoal faz dias que eu não faço live, faz um tempo que eu fiquei afastada um pouquinho das lives, eu já nem sabia dessa. Eu achava que era só no story que ficava lá. Então, beleza. Então, mudou faz pouco tempo. então. Então, assim, é isso. Então, vocês escolham uma para assistir e depois vão ver as outras também. O bom é que as pessoas estão fazendo, estão, né? Cada um aí está fazendo uns. Ah lá, o Maranhão, ó, que delícia. Cada profissional está fazendo de um tema, então está tendo muito material bom, muito assunto bom e muita gente boa discutindo, né? Então, boa noite para todos que estão aí e vou continuar aqui a minha fala inicial. E aí, como eu pensava, você pensava, todo mundo pensa ainda, o grande senso comum ainda pensa que o conselho é uma coisa, quando na realidade ele não é. Eu tenho falado muito que a gente está aí beirando, né, os 30 anos de aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, e, assim, sem sombra de dúvida, Flavinha, 90% da sociedade brasileira não conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas se você conversar com todas as pessoas têm alguma coisa para falar, e sempre de uma forma pejorativa do Estatuto. Que o Estatuto só veio para passar a mão na cabeça de bandido. Deus que me perdoe o Estatuto. Agora os pais não podem mais corrigir os filhos, por isso que está essa bagunça. Ou seja, todo mundo que tem essa visão e que fala isso é porque nunca leu o estatuto, porque realmente não entendeu o estatuto, ouviu alguém falar e puxou essa fala para si e replica essa fala por onde passa, porque na realidade o estatuto é uma lei fantástica, é uma lei que foi sancionada há 30 anos atrás para fazer com que crianças e adolescentes passassem a ser reconhecidos como sujeitos de direitos. E aí quando a gente fala em sujeito de direitos, lá vem um que quer descer a lenha no estatuto, fala, tá vendo? Mas é só direito, cadê dever? Gente, eu não preciso explicar para todo mundo que todo direito ele vem atrelado a um dever. Você tem direito à educação, você tem o dever do quê? De estudar, de ser frequente, de ser bom aluno. Então, todo direito vem... Quando a gente fala reconhecidos como sujeitos de direitos, é que antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças e os adolescentes eram regidos à luz do Código de Menores. Ou seja, eles não tinham uma legislação própria para eles. Da mesma forma que se corrigia o adulto, se corrigia uma criança. Só que o adulto sabia o que estava fazendo. Uma criança de 9 anos, de 10 anos, não sabe muitas vezes. Então, até 1990, era mais ou menos assim. Era assim, à luz do Código de Menores. Então, o Estatuto veio para mudar isso. E durante esses 30 anos de Estatuto, eu contei, mas já devo estar aí ultrapassada. Eu contei 26 alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 até agora, esse ano. Ou seja, foram feitas várias alterações e alterações muito precisas, alterações muito boas e realmente que precisavam ser feitas. Mas, para vocês terem uma ideia, o estatuto, ele foi buscado, países do primeiro mundo usaram o nosso estatuto para criar a legislação deles. O Edson Seda, que é um dos redatores do Estatuto da Criança e do Adolescente, talvez, dos redatores, foi o que mais viajou o mundo afora, porque ele era buscado, ele se propôs a ajudar os países, e ele foi buscado por países de primeiro mundo para que os países criassem a legislação. Todos esses países vieram buscar no Brasil entendimento e exemplos para construir a legislação deles. E nós, brasileiros, desconhecemos essa lei, Flavinho. É isso que é doído, entende? Porque é uma lei que, se ela fosse aplicada corretamente, desde 1990, se a gente tivesse entendido essa lei, se o poder público tivesse entendido essa lei, se os governantes tivessem entendido essa lei e assumido essa lei, se a educação tivesse entendido essa lei e assumido essa lei e colocado essa lei em todos os espaços, a gente não estaria sofrendo metade do que a gente está sofrendo hoje quando o assunto é criança ou adolescente. Nossa, ato infracional,
os problemas familiares, tudo isso seria muito reduzido. Por quê? Porque a legislação teria sido aplicada, estava sendo aplicada corretamente, mas não. Nós estamos aí à beira de fazer 30 anos e a gente está fazendo o quê? A gente está clamando para que os poderes públicos entendam, para que a sociedade entenda, para que a gente comece a aplicar o estatuto. Eu falo assim, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Esse estatuto podia ter feito a diferença na vida de muitos jovens que hoje estão aí envolvidos com drogas, envolvidos com crimes, com todo tipo de situação, famílias desestruturadas. O estatuto poderia ter feito a diferença na vida dessas pessoas se o estatuto tivesse sido aplicado na vida dessas pessoas. E, infelizmente, não é aplicado, não foi aplicado e não é ainda aplicado hoje na sua totalidade. Né? A gente já teve alguns avanços, mas nós temos muito ainda que fazer. E uma das coisas que a gente precisa muito fazer é fazer com que a sociedade entenda o conselho tutelar. Porque o conselho tutelar, ele chegou e da forma equivocada como as pessoas começaram a falar do conselho, a gente vê hoje o conselho como uma muleta para todos os problemas. É aquela muleta onde todo mundo encosta. Todo mundo encosta. Todos os serviços encostam no conselho tutelar. Mandam para o conselho tutelar fazer alguma coisa. E quando, na realidade, o conselho não é o órgão que faz alguma coisa no sentido de execução de ação. O conselho não é isso. Mas eu estou falando de mim, eu venho da área da educação, a vida toda, a minha vida, assim, foi quase que 18 anos, quase 20 anos da minha vida, foram dentro de salas de aula, nos corredores de escola. Eu falo chão de escola. Por isso que eu gosto muito do assunto escola, inclusive a minha live amanhã vai ser sobre educação, depois eu faço propaganda dela. Então, assim, por quê? Porque foram quase 20 anos da minha vida no chão da escola, vivenciando essas questões. Então, eu puxo esse meio puxão de orelha, assim, que eu dou em todo mundo em relação ao desconhecimento do estatuto, eu puxo isso para mim também. Porque eu fui professora e desconhecia o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu só vim conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente quando eu entrei no Conselho Tutelar. E ainda assim, alguns meses depois que eu já estava atuando como conselheira. O que eu fiz? Eu precisava de fazer uma prova inicial sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que eu fiz lá naquela época? Eu decorei o estatuto para passar na prova. Então, eu decorei, fiquei 2 meses decorando o estatuto, mas eu não entendi o estatuto. Eu decorei, fiz a prova, passei, graças a Deus eu fui conduzida, porque aí tinha que ter o voto da população, e eu tive o voto, né, para poder entrar. E entrei, só no que eu entrei, eu me deparei com uma situação totalmente diferente daquilo que eu pensava. Porque na minha cabeça, o meu entendimento, especialmente porque eu vim, inclusive, da área da educação, o meu entendimento era conselho tutelar, aonde tem criança tem que ter conselho tutelar. Corre ali que os meninos estão brigando, vai lá na escola e tal. Então, era essa demanda que a gente tinha e era isso que a gente fazia. A gente corria atrás do menino, ia para a delegacia. Eu passei noites na delegacia acompanhando adolescente que cometeu ato infracional. Eu ia para o hospital acompanhar adolescente que bebeu nas baladas, aí passava mal, ia para o hospital e eu ficava lá. E aí eu comecei a questionar. Eu, uma adulta, comecei a pensar. Falava, gente, não é possível que o conselho tutelar seja isso. Eu falei assim, não é possível. Eu tenho 2 filhos, Flavinho, você conhece. Eu tenho o Caio e tenho o Thales. Meus filhos já são homens, adultos, né? 33 anos o Caio e 30 anos o Thales. Então, na época que eles estavam, que eu fui conselheira, eles estavam ainda morando comigo, adolescente e tal. E aí eu comecei a questionar os acionamentos que eu recebia. Eu comecei a me colocar naquele lugar, assim. Eu falava, gente, mas peraí. Se o Caio arruma uma confusão na rua, ele é menor de idade, eu entendo que sou eu que tenho que ser acionada. Ué, se meu filho bebe e para no hospital, tem que ligar para mim, eu sou mãe dele, ou ligar para o pai deles. Mas não, liga para o conselho tutelar. O que o conselho tutelar é do meu filho para ele resolver o problema do meu filho?
Então eu comecei a questionar isso, eu falava, alguma coisa tá errada. A escola ligava, olha, vem aqui que o menino tá brigando. Aí eu ia lá, nunca tinha visto o menino na vida, ficava brava com o menino, ficava brava com outro menino e voltava para trás pro conselho tutelar. Ah, não briga mais. Você acha que esse menino ia entender isso como... Aí eu comecei a questionar isso. Eu falava, gente, não é possível que o estatuto, uma lei tão séria, escrita por pessoas tão importantes, por juristas, por pessoas renomadas, não é possível que o Estatuto da Criança e Adolescente foi escrito criando 5 pessoas, né, para serem conselheiros tutelares, para ser babá de filhos dos outros. E desculpa falar com essa franqueza, Flavinho, porque é isso. Tinha hora que eu sentia que eu estava fazendo papel de babá, a escola ligava e falava assim, ó, vem aqui, vem aqui porque a mãe não veio buscar o menino, esqueceu o menino na escola. Aí a gente pegava o carro do conselho, ia lá na escola, pegava a criança, colocava dentro do carro e entregava em casa. Ou seja, era um misto de babá, um misto de táxi, de Uber, né? Se fosse hoje, seria Uber. E, infelizmente, tem muitos conselheiros fazendo isso ainda hoje, né? Infelizmente. Hoje eu já não consigo mais admitir. Na minha época, sim. Na minha época, não tinha tudo isso que vocês têm hoje, Flavinho. Hoje você coloca lá no Google Conselho Tutelar e tem uma chuva de nomes bons. Tem uma chuva, tem canais do YouTube com vídeos de todos os lados. Tem os meus, tem do Luciano, tem Reinaldo, tem Daniel, tem Lauro. Hoje tem literatura. Eu não tinha literatura. A literatura que eu tinha era Estatuto da Criança e Adolescente. Ou eu estudava através do Estatuto ou não tinha mais nada. Hoje tem literatura detalhada. Hoje tem cartilha de passo a passo. Ou seja, eu não tinha nada disso. Então, eu fui aprendendo na marra. Hoje, vocês têm direito à formação continuada. A lei, uma das mudanças do Estatuto da Criança e Adolescente foi essa. Formação continuada para os conselheiros tutelares. Ou seja, não é formação quando entra e nunca mais. Aqui em Pouso Alegre, nós nunca tivemos formação. Eu trabalhei 8 anos como conselheira aqui em Pouso Alegre. 7 anos como conselheira aqui em Pouso Alegre, porque eu fiquei 1 ano a mais num processo. 7 anos como conselheira tutelar aqui em Pouso Alegre, eu fiz uma formação paga pelo município. E tudo que eu sei, o que eu aprendi, foi na marra, foi entendendo que eu estava dentro de um órgão que lidava com vidas. E eu não podia lidar com aquele órgão, um órgão que lidava com vidas de qualquer jeito. Quando eu comecei a ver que as demandas do conselho vinham de judiciário, de Ministério Público, de polícia, eu falava, gente, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei nem me reportar ao judiciário. Aí o que eu fiz? Eu fui estudar como é que fazia um ofício para o juiz, porque eu não sabia o palavreado deles. Excelentíssimo senhor, eu não sabia nada disso. Eu vinha da área da educação, eu não fazia ofício, eu não sabia nada. E aí eu entendi que eu ia me reportar a eles. Então o que eu falei? Bom, se eu vou me reportar a eles, eu tenho que entender e saber a linguagem deles. Aí eu fui estudar, eu corri atrás. Eu fiz, Flavinho, eu não sei nem quantas capacitações eu já fiz na minha vida. E eu quero só dar uma paradinha aqui para dar um beijo em todo mundo que chegou. Eu vi o meu querido amigo Patinho que chegou aí, que é o Álvaro, mas para mim vai ser sempre Patinho. A Patrícia, sua esposa, que mandou um beijo. Um beijo para todo mundo. Boa noite, obrigada. E vamos convidando mais gente, vamos chamando o povo aí. Então, Flavinho, eu não sei quantas horas eu tenho de capacitação nesses 7 anos de conselheira que eu fiquei, mas eu posso afirmar que eu tenho 30 horas de capacitação pagas pelo meu município. Mas se eu tenho 300 horas, 270 eu arquei. E eu não sou rica, eu sou batalhadora, eu reconheço que eu sou uma lutadora, que eu sou uma guerreira, e eu fui atrás. Eu entendi. Essa tua história aí, dá para você contar uma live, né? Se você fizer uma live da tua história, e como você foi em busca de conhecimento, dá mais de uma live, você, a Cláudia. Eu acho que nós vamos descer, nós vamos acabar essa e nós vamos voltar. Então, mas eu já vou entrar no que é o Conselho Tutelar. E aí, que eu acho importante, porque nós estamos com conselheiros novatos aí, e gente, não dá para acomodar, para esperar o município pagar, não. Não, eu só estou lembrando.
Isso aí é importante falar, assim, tem que falar, porque eu vi que Claro, você falando que eu ia mandar. Só tô é, lembrando que eu conheço a tua você história. conhece a minha Se história. um dia você fizer uma live, Dá, uma live só não dá para contar essa história de quando você foi exatamente. viajar, teve que vender as coisas e tal. Bem, é isso, eu vou chegar aí, exatamente isso que eu ia falar agora. Aí eu fazia na época faculdade de serviço social, que eu acho que todo conselheiro, quando entra para o conselho e entende o que é o conselho, quer fazer serviço social. E eu não fui diferente, fui para a faculdade de serviço social. E lá na faculdade, o Luciano Bettiati, que é meu querido amigo, o Luciano Bettiati estava começando a dar palestras. Ele está aí 6 anos na minha frente, ele foi conselheiro 6 anos antes de mim, então ele estava começando a dar palestras. Foi o primeiro, assim, eu lembro assim que quando eu ouvi o Luciano falar, ele estava lançando o primeiro livro dele, ou seja, essa semana ele lançou o 16º livro, pensa. Então eu conheci o Luciano quando ele tinha acabado de lançar o primeiro livro dele. E eu fiquei louca quando eu vi o Luciano falar. Eu fiquei louca, na hora eu já mandei mensagem, já comprei o livro, e o primeiro livro dele chama-se Conselho Tutelar Liberte-se. E eu peguei aquilo para minha vida, eu li aquele livro, fiquei doida, falei, gente, nós precisamos nos libertar das práticas erradas. E a gente só vai conseguir se libertar das práticas erradas se a gente adquire conhecimento. Porque senão o conselho vai ser eternamente muleta das políticas, dos poderes públicos, dos gestores, da sociedade, dos pais. Vai ser aquele muleta, aquele onde todo mundo pode escorar e todo mundo pode tirar umas lasquinhas. E não é assim, e não é isso. O conselho ele foi criado com uma finalidade extremamente importante, mas que, infelizmente, não é todos os conselhos do país que ainda atuam dentro dessa legalidade, por falta de conhecimento, por falta de formação, por falta de interesse também, Flavinho. Tem muito conselheiro que não dá interesse nenhum. Nós temos essas lives aí, e a gente vê que muitos conselheiros não participam, ou seja, de graça, dentro da casa. Meu Deus, se eu tivesse isso. Lá atrás, como eu falei, se eu tenho em 7 anos de conselheira tutelar aqui, eu não sei quantas horas eu tenho até que pegar meus certificados. Mas se eu tenho lá, vou chutar 300 horas, eu tenho 30 horas que foi pago pelo município. E 270 eu corri atrás. Eu me lembro que foi aí que eu conheci a Cláudia, no curso de serviço social. A Cláudia tinha uma loja aqui em Pouso Alegre e tinha um curso, um seminário em Porto Alegre. E aí eu falei com ela, falei, Cláudia, você não quer patrocinar? Olha, eu fui pedir patrocínio para ela. Você não quer patrocinar um curso para mim, uma capacitação sua loja, a gente divulga tudo. Ela falou assim, eu não quero patrocinar, mas eu quero ir com você. Ela precisava de horas para a faculdade, né? E aí ela falou assim, eu quero ir com você. E o que nós fizemos? A gente comprou passagem aérea parcelada no cartão 10 vezes, pegamos um saco esses sacos pretos de lixo. A loja dela era de batas indianas, aquelas batas maravilhosas, que ela ia em Belo Horizonte, naquela feira famosa de Belo Horizonte, comprava aquelas batas, aquelas coloridas mais lindas do mundo. Então, nós pegamos um saco de lixo, enchemos o saco até a boca de batas e compramos a passagem 10 vezes e falamos, as batas vão pagar as nossas passagens, a nossa hospedagem, a nossa alimentação. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós levamos as batas, a gente abria nos intervalos, no cafezinho, a gente arrumava um cantinho lá, abria as batas, o povo ficava que nem louco, assim, em cima da gente. E a gente começou a vender. Nós fomos, com as batas, nós fomos para Porto Alegre, nós fomos para um seminário que o Luciano Bettiati fez na Bahia, em Porto Seguro. E até esse foi bom, porque o seminário era de 3 dias, nós compramos um pacote de 7 dias para ficar lá em Porto Seguro, para descansar um pouco, tudo pensando que as batas iam pagar. E realmente as batas pagaram, inclusive os outros 4 dias que nós ficamos lá descansando em Porto Seguro. E o Luciano Bettiati fez, eu me lembro, a Andréia, a esposa dele, colocou uma banquinha para vender os livros dele, que eram poucos livros ainda que ele tinha,
E aí nós pedimos para ele deixou a gente colocar as batas do lado dos livros. Inclusive a esposa dele, André, comprou batas da gente. E ali no curso, a gente, no intervalo do curso, a gente corria e vendia as batas. E o dinheiro das batas, ela tirava, né, lógico, o que ela tinha pago, e o resto a gente pagava as nossas despesas. E assim nós fomos. Na conferência, uma das conferências nacionais em Brasília, nós montamos um stand mesmo, stand de Minas Gerais. E montamos com cabide, conseguimos colocar as batas para vender lá na Conferência Nacional. A gente ficou conhecida na época como as meninas das batas, porque aonde a gente ia tinha bata. Isso é qualquer lugar, a gente abria aquele saco preto, o povo vinha tudo comprar. Então isso foi o que a gente encontrou na época, porque para poder correr atrás de conhecimento, Flavinha, porque a gente de cara, a gente já apaixonou pela causa. Eu me apaixonei pela causa. Quando eu entendi o estatuto, eu falava, meu Deus do céu, se isso aqui for aplicado, a gente vai resolver o problema da vida das crianças. Meu Deus, se a gente conseguir colocar isso aqui em prática, eu preciso abrir a cabeça desse povo, esse povo precisa entender. E aí, até um conselho, né, que eu quero dar para os conselheiros que estão chegando aí, que eu já posso falar isso com muita segurança. É assim, na época, quando eu entendi o conselho, eu fiquei assim louca, e eu queria que todo mundo entendesse. Então eu ia para tudo quanto é reunião que tinha, aqui em Pouso Alegre. Na época eu fiquei assim, meio assim, chama todo mundo, mas não chama a Maduca, porque eu ia e eu falava para o juiz, o senhor não está cobrando. Eu falava para o promotor, o senhor está em cima do muro. Eu cheguei a falar isso. O senhor olha, eu acho até que foi falta de respeito minha, mas foi um desespero tão grande de entender que a gente tinha uma lei maravilhosa e que não era aplicado nem 10% dentro da minha cidade, que eu fiquei louca. Eu falei, gente, nós precisamos mudar isso. E aí foi indo, e eu correndo atrás e me capacitando, e assim, por Deus, Flávia, eu nunca na vida pensei em ser palestrante, nunca na vida. Todo buscar de conhecimento que eu fui atrás foi buscar conhecimento para exercer a minha função dentro do conselho da minha cidade. Foi para ser uma boa conselheira para as crianças e para os adolescentes do meu município. Jamais. Só que eu entendo que a minha história já estava escrita. Eu entendo que Deus já tinha falado assim, não, essa menina vai entrar no conselho, essa mulher, né, vai entrar no conselho tutelar. De lá ela vai sair e vai plantar essa semente por onde eu abrir a porta para ela, ela vai. Eu entendo isso, eu vejo isso como graça de Deus na minha vida. Porque eu, Maduca, não tenho competência nenhuma para fazer o que eu faço. É Deus. Isso eu falo. Então, assim, qual que é o meu conselho? Adquirir o conhecimento, você vai ficar doida. Você vai querer... Não vá assim. Vai devagar. Primeiro, adquire conhecimento, conquista o colegiado, porque sem o colegiado você não consegue resolver nada, você não consegue mudar nada. Eu, infelizmente, o meu primeiro colegiado eu não consegui conquistar, e todo mundo fala, você é louca, imagina, o conselho sempre fez isso, sempre fez aquilo. E no segundo colegiado, que a gente conseguiu trabalhar junto, fazendo a mesma coisa, nós já vimos os resultados aparecerem, mas... Por que eu fiquei muito surpresa, né? E exatamente o tema da live. O que é o conselho tutelar? Eu vou, assim, trazer para vocês o que eu pensava que era o conselho. Eu pensava que o conselho era... Eu pensava assim, aonde tem criança e adolescente, tem problema com criança e adolescente, o conselho tem que ir, tem que ser chamado. É isso que eu imaginava. E ainda mais eu que vinha da educação. Porque a educação, eu lembro assim dessa fala na educação, e eu devo ter falado isso também, eu não estou tirando o corpo fora não. Ó, se você fizer bagunça, eu vou mandar você lá para o conselho. Porque a escola é um dos órgãos dentro toda dessa política aí, que menos desconhece e é que mais deveria conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente e, por consequência, o Conselho Tutelar. E, na realidade, é a que mais inverteu tudo. A verdade é essa. E aí, então eu achava que o conselho era isso, ó. Chamou, tem problema com criança ou adolescente, o conselho tem que ir. Brigou, corre o conselho. Passou mal, corre o conselho. Foi atropelado na rua, vai lá o conselho. Tá pedindo esmola? Chama o conselho. Ah, tá não sei o quê, chama o conselho. Então era isso que eu entendi. Então eu entrei achando que era isso que eu ia fazer.
Há algum tempo atrás eu dei uma palestra numa escola, inclusive aqui na minha cidade, para umas crianças de 10 anos, mais ou menos. Tinha umas 100 crianças sentadinhas. E aí eu fiz a seguinte pergunta para as crianças. Ô, criançada, tudo bem? Quem aqui já ouviu falar de conselho tutelar? E todos eles, eu, tia, eu. O que é o conselho tutelar? E aí todos levantaram a mãozinha, queriam falar, e eu escolhi só algumas, né, para falar, porque não dava para pedir para todos. Aí o primeiro falou assim, tia, conselho, eu acho que é assim, quando a mãe da gente briga com o pai da gente, vai tudo pro conselho tutelar. A primeira criança. O segundo menininho falou que o conselho era alguma coisa para ajudar a escola, porque todo dia o conselho estava na escola. Uma menininha, pequenininha, ela falou, eu cheguei perto dela, ela estava bem na frente, aí ela disse assim, tia, conselho é polícia. Eu falei, conselho é polícia? Por que conselho é polícia? Ah, porque a minha professora fala que se a gente fizer bagunça, vai chamar o conselho tutelar pra gente. Então, o conselho é polícia da criança, tia. É isso, Flavinha. É o que eu escutei há 3 anos atrás, é o que se a gente entrar nas escolas hoje, nós vamos escutar, você vai escutar em Monte Santo, eu vou escutar de novo aqui em Pouso Alegre, os conselheiros que estão aqui vão escutar isso. O ano passado você veio 2 vezes aqui em Monte Santo, aí você contou essa história. E É, aí eu fui chamado para conversar com as crianças num projeto que tem aqui em Monte Santo, lá do Centro Educacional, que é o contraturno da escola. As crianças vão de manhã para a escola e à tarde ficam no projeto. É um projeto muito bacana que acontece aqui em Monte Santo. E as professoras lá fizeram o trabalho do estatuto, que era o estatuto. Aí eles foram falando, tá? E no último dia pediram para um conselheiro ir lá e me chamaram. Aí eu fui, conversei, expliquei e tal, levei o estatuto, mostrei. E aí eu fiz essa mesma pergunta. E foi igualzinho. igualzinho. Aí eu falei, mas quem te falou isso? A tia ali, ó. Ai, Flavinha, é doído, sabe? Eu acho doído, assim, hoje, 30 anos depois. Talvez na minha época de professora, o estatuto ainda era muito novinho, realmente não tinha entrado ainda. Mas 30 anos de estatuto e a educação não ter assumido o estatuto para ela, levar para dentro da sala de aula, para as reuniões de professores, para as reuniões de pais, para mim é inadmissível. É inadmissível. Por quê? Porque nós estamos plantando na cabeça das crianças e dos adolescentes que são os maiores beneficiados com a aplicação correta do estatuto e com a ação correta do conselho tutelar. A gente está plantando na cabecinha delas que o conselho é um órgão que vai lá para reprimir, que o conselho é punidor, tem até um texto, né? Monstros tutelar. Não é conselho tutelar, é monstro tutelar, porque a criança tem medo do conselho tutelar. E aí, já para entrar no que é o conselho tutelar, a definição do conselho, olha como que é incoerente. A criança ter medo do conselho e a definição que a lei traz do conselho. A lei diz assim, no artigo 131 do Estatuto, diz assim, o conselho tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade, ou seja, por toda a população que tem direito ao voto, que vota, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, assim, bem rapidinho, para que todo mundo entenda o que é permanente, autônomo e não jurisdicional, permanente depois de criado, ele não mais fecha suas portas, ou seja, não é um órgão que é criado e depois, se tiver dando prejuízo, se a prefeitura tiver quebrada, vamos fechar o conselho, que eles não servem para nada, não, só dá prejuízo para nós. Não pode fechar, ele é permanente, ele, depois de criado, ele passa a fazer parte da administração pública. E a administração pública, por sua vez, tem
todas as responsabilidades para com este órgão. Isso é por lei. Salário, equipe administrativa, motorista. Muita gente fica aí nessa luta, dirige, pode dirigir carro do conselho, pode... Gente, não, o município tem que arcar com o motorista. O triste disso, dessa questão do motorista, é que tem conselheiro que gosta de dirigir, que gosta de levar o carro para casa, deixar dormir na garagem, para no dia seguinte pegar o carro para sair, para trabalhar. Ou seja, infelizmente, nós temos isso ainda no meio. Enquanto a gente não ajustar essas coisas, infelizmente, a gente ainda vai continuar sofrendo essas inversões, né, de entendimento. Então, o permanente é isso. Ele é criado, ele passa a integrar a administração pública, e a administração pública tem todos os deveres para com ele. Locação, aluguel de casa se não tiver espaço próprio, e de espaço adequado, não é em garagem, não é embaixo de escada de rodoviária. Não, o do 6 eu já falei aí, que foi, infelizmente, mas eu falei para o prefeito, né? Falei aí na frente de todo mundo, que eu já tive no Pará, eu já tive em Pernambuco, lá no Sertão, e eu nunca vi um conselho tão mal alocado como o da sua cidade. Mas eu não posso falar, mas a notícia é que vocês vão mudar, se Deus quiser. Eu já tenho essa notícia. Então, não, tá tentando. Não, vai dar certo, já falaram comigo já. Eu não posso falar mais nada. Nem para você eu posso falar, hein, Flavinho? Ó, esse é segredinho. Mas eu já sei. Porque eu falei aí para o seu prefeito, eu falei aí para a secretária da Assistência Social da sua cidade, que foi o pior conselho que eu vi em todos os 8 anos de Brasil, de conhecer todos os estados, cidades extremamente precárias. Foi aí na sua cidade. É inadmissível. E só para lembrar, a gente tem que falar, porque eu tenho que falar mesmo, porque não pode deixar passar batido. Isso aí até para fortalecer os conselheiros que estão. Você falou da capacitação. Você veio aqui em fevereiro de 2013. Você voltou aqui só em abril de 2019. Por quê? Eu vou ter que falar. Porque eu pedi para você, para você vir aqui em Monte Santo. Porque se dependesse do órgão público, que está na lei, aqui no estatuto, que tem a capacitação continuada, não tinha nada. Então aí eu tive que correr atrás para fazer uma capacitação para a rede inteirinha, sendo que não era obrigação do conselheiro, mas eu queria que todos tivessem o mesmo conhecimento. Exatamente isso. Eu falo, aí que está alguns dos diferenciais, Flavinho, que eu vejo em você. Porque tem muito conselheiro comprometido, mas fica de braço cruzado esperando que o município pague. É obrigação do município? É obrigação. Agora está na lei, a lei é federal, então não dá mais para brincar com isso. É obrigação do município pagar capacitação, formação continuada. E formação continuada, o que a gente entende? Não é uma quando entra e nunca mais. É sempre. Tem um seminário, manda 2. Não sei o quê, vamos trazer um formador aqui, vamos trazer isso. Então, é obrigação. Porém, eu realizo capacitação, sim, Tuti, muita capacitação. Porém, você, Flavinho, você foi atrás. Você foi atrás de quem? Da iniciativa privada. Você correu atrás de empresários. E deu super certo. Não foi só você, tem um pessoal também do Rio Grande do Sul. Eu já fui em 3 cidades. Eu fui numa cidade no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, que é uma cidade linda na Serra. Eu fui aí e fui em Goiânia, Goiás. É uma cidadezinha de Goiás, eu não lembro o nome agora, mas depois eu vou lembrar. Essas 3 cidades eu fui paga pela iniciativa privada. Bento Gonçalves fez um projetinho de formação, de capacitação, entregou numa indústria lá na cidade, a indústria falou, não, nós vamos bancar, porque as pessoas têm que saber que as empresas, elas têm que fazer serviço social, elas precisam, e elas bancando, elas direcionando para isso, elas têm isenção de imposto, tem um monte de coisa. Então, Bento Gonçalves, eles fizeram isso. Na realidade, eu fui em 4 cidades, que eu lembrei mais uma. Bento Gonçalves, os conselheiros fizeram um projetinho, e inclusive quem quiser esse projeto, pode mandar uma mensagenzinha para mim, que eu peço para a Silvana de Bento Gonçalves, porque ela fez um projetinho bacana, e a iniciativa privada me pagou.
me colocou num hotel e pagou os meus honorários, que para uma empresa grande não faz nem cosquinha. Aí na sua cidade, quem me pagou foi um cafeicultor? Foi, né? Um bambambam da sua cidade, que é da área do café. Para ele também, o que ele me pagou não fez nem cosquinha. Eu lembro que eu fui aí, ele fez o check-in, eu recebi lá o check-in, belezinha. Em Goiânia, foi uma hidrelétrica que pagou a capacitação. E em Itapeva, uma cidade aqui de Minas também, quase chegando em São Paulo, as conselheiras me pediram o orçamento, eu mandei o meu orçamento. O que elas fizeram? Elas foram nas empresas da cidade, elas foram nas lojas. Aí um cara falou, olha, eu posso ajudar com R$100. Aí o outro, eu posso dar 200. Em um dia, elas conseguiram o montante para me pagar. Eu cheguei lá, fiz a capacitação e saí de lá com dinheiro vivo, assim, né? Que normalmente não é isso, é depósito em conta. Elas me chamaram num cantinho e me deram um envelope. Por quê? Gente, então é muito fácil, a gente não tem que ficar muitas vezes esperando só do poder público. E ainda mais agora nessa pandemia, depois dessa pandemia, porque a fala vai ser o seguinte, gente, pode esquecer, vocês conselheiros que querem capacitação, pode esquecer. Por quê? Porque agora eles vão falar o quê? É isso mesmo, caiu a arrecadação. Só que para criança e para adolescente, essa fala não pode colar. Por quê? Porque o Estatuto diz e a Constituição Federal diz que criança e adolescente são prioridade absoluta, tem que ter proteção integral. E como é que você vai dar proteção integral e vai fazer com que tenham prioridade absoluta se você não capacita os profissionais que trabalham nessa área? Então, pode faltar dinheiro para asfalto, faltar dinheiro para não sei o quê, mas para criança, para adolescente não pode faltar. Mas essa fala vai acontecer, e eu já estou prevendo isso, que vai acontecer. Então, a gente não pode esperar. Você não esperou, você correu atrás e conseguiu. As meninas de Itapeva, em 6 lojas que elas foram na cidade, elas conseguiram. A hidrelétrica de Goiás me pagou e a empresa de Bento Gonçalves. Então, assim, já é uma deixa que eu tô trazendo aqui para os conselheiros tutelares. A gente não pode ficar sem formação continuada, gente. E eu não estou dizendo que precisa ser a Maduca. Tem nomes maravilhosos aí. Amigos, queridos meus, que são formadores, são capacitadores com muita qualidade, talvez até mais do que as minhas. O que precisa é da formação. Se vai ser a Maduca, se vai ser o Luciano, se vai ser o Lauro, se vai ser o... Não interessa. O que precisa é a formação continuada. E não dá para ficar só esperando de poder público. Então, vocês corram atrás, porque é possível. O Flavinho é a história viva, é o exemplo vivo de que a segunda vez que eu fui na cidade de Monte Santo de Minas, eu não fui paga pela prefeitura. E nem pelo Fundo Municipal da Criança e Adolescente, que também pode pagar capacitação. Eu fui paga por um empresário da cidade. O empresário da cidade que me pagou. E só ele me pagou. Não dividiu, não. E outros municípios, alguns divididos, como foi o caso de Itapeva. Então, Flavinho, pensa bem, vamos voltar lá. Eu tô falando, como é que é incoerente? A criança tem medo do conselheiro tutelar e o estatuto fala que o conselho é um órgão permanente, então eu acabei de falar sobre permanente, autônomo. O que é autônomo? Autônomo quer dizer o seguinte... Oi, Lauro, que Trindade, a Marli também tá aí, beijo. O que quer dizer autônomo? Autônomo, muitas vezes, as pessoas confundem muito essa questão de autonomia. Os próprios conselheiros muitas vezes confundem. Nós temos autonomia, não tem que dar satisfação para ninguém. Não tem, a gente pode fazer a nossa carga horária. A gente pode usar o carro do jeito que a gente quiser. Não, nada disso. A autonomia do conselho é uma. A autonomia do conselho é em relação aos casos que o conselho atende. As situações que chegam no conselho diariamente, o colegiado, o conselho, tem autonomia para decidir o que vai fazer. Vamos mandar para o Ministério Público? Isso é caso de CREAS? Isso é para o CRAS? Então, essa autonomia, ninguém tem que ficar ingerindo dentro da atuação do conselho. Vamos ligar lá para o prefeito para saber se a gente pode fazer isso? Vamos ligar para o promotor para ver se pode fazer isso? Não. O conselho atua sem ingerências externas. Ele tem a autonomia de decidir. O que o conselho decidir em colegiado, não é o conselheiro Flavinho, é o colegiado, porque a lei não dá autonomia para um conselheiro. A lei dá autonomia pro conselho, e o conselho é composto de 5 pessoas. Então,
vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, o colegiado é que decide, não, sem interferências. Agora, pensa, puxando aqui, pensa, o colegiado, ou seja, o conselho tem autonomia para decidir o que vai fazer em relação à situação ali apresentada, sem sofrer interferências de ninguém. Agora, Flavinho, dá para pensar nisso sem pensar em conhecimento e sem pensar num bom colegiado? Não tem como. Porque a autonomia que o conselho tem é para resolver problemas de vidas, de violências, de maus tratos, de abuso sexual. Ou seja, como é que a gente trabalha e decide em cima de, eu acho que é desse jeito. No conselho que a gente estava do passado, a gente fazia assim e dava certo. Não. O promotor falou que é assim. Falou que é assim, né? Não, gente, se a gente fizer desse jeito, o prefeito não vai gostar. Não, gente, o colegiado é soberano e o colegiado tem que atuar em cima da legislação. Não é o que você... Exato, não é o que você deseja, o que eu desejo, o que o João deseja, não, é o que a lei deseja. A lei pode desejar diferente daquilo que eu acho, mas eu sou submissa àquela legislação. Eu entrei, eu sou conselheira e a conselheira é submissa àquela legislação. Então, a autonomia é do colegiado. Então, como é que eu posso ter uma relação, um conselho que atua bem, que toma decisões acertadas, se eu tenho um colegiado que nem se olha? O grande problema do conselho tutelar hoje chama-se colegiado, Flavinho. Chama-se colegiado. Nós temos conselheiros que se odeiam, que trabalham no mesmo conselho. A gente tem conselheiros que não olham na cara, que falam mal um do outro, que adora puxar tapete, que gosta quando o conselheiro erra, para poder falar, tá vendo? Eu falei que não era desse jeito, e aplaudir, gosta que o cara, que a menina erre, que o cara erre. Ou seja, enquanto a gente tiver esse pensamento baixo, me desculpa falar assim, essa franqueza, enquanto a gente tiver esse mimimi dentro do conselho tutelar, o conselho não vai sair do lugar, o conselho não vai sair da onde ele está hoje para estar onde a lei coloca. O que a lei fala? Conselho tutelar é um órgão relevante. O que o CONANDA fala numa das suas resoluções? O salário do conselho tutelar deve ser equiparado aos mais altos cargos comissionados do município. E o que a gente vê, Flavinha? A maioria dos conselheiros do Brasil ganhando salário mínimo. Salário mínimo. Pensa bem isto. Pensa bem. Então, assim, mas tudo isso por quê? Porque falta conhecimento, não se investe em conhecimento, não se investe num bom colegiado. Eu falo assim, a gente não é obrigada a amar. Não, eu acho que a gente é obrigada a amar, sim, porque Jesus falou assim, ama inclusive o teu inimigo. Então nós temos que amar, sim. Mas eu não preciso conviver, trazer para minha casa, convidar para um churrasquinho. Eu não preciso fazer isso se eu não tenho muita intimidade. Mas dentro do conselho eu tenho que ter, eu tenho que respeitar, eu tenho que ser respeitada, eu tenho que falar, nós precisamos falar a mesma língua. Não tem coisa pior no mundo, assim, que eu escuto, que me dói na alma. Falar, liga lá no conselho e fala com a Maria, porque a Maria faz tudo. Se não liga, não fala com a Maduca, não. Porque a Maduca tudo fala que não pode, que não é assim, que é outro órgão que tem que fazer. Ou seja, quer dizer, dentro do mesmo colegiado, dois conselheiros, cada um falando de um jeito. Cada um falando de um jeito, entendeu? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Um fala para agradar prefeitura, agradar delegado, agradar juiz, e o outro fala em cima da legislação. Então, nós não podemos. Não quer se comprometer, né? Fica com medo fica em cima do muro, igual você falou, o negócio do promotor e tal, fica em cima do muro. Se eu falar isso, o fulano, eu tinha uma certa amizade com ele, então é isso, eu já ouvi também, acho que foi o Reinaldo falando.
entrou no Conselho Tutelar, esquece essa amidadezinha. Exato. Porque, ó, é foco. Ó, problema, eu não gosto, não vou com a cara. Nossa, eu nunca bati com essa menina lá na rua, agora vou ter que trabalhar com ela. Deixa tudo isso na porta, do lado de fora. E entra para fazer o que o povo escolheu você para fazer. Para zelar pelo cumprimento do direito. Para zelar pelo cumprimento do direito. E aí... eu falei, então é permanente, é autônomo. Então a autonomia que o conselho tem é essa. Então o conselho não tem autonomia para trabalhar do jeito que ele quer, ele não tem autonomia para usar carro do conselho para fins próprios, tem conselheiro que usa para buscar filho na escola, para buscar não sei o quê, para fazer compra de supermercado, a gente sabe que tem, infelizmente, tem. Não pode usar o telefone do conselho, que é pago pela prefeitura, para ligar para a irmã que está lá na Bahia, para matar a saudade. Eu vou ligar para minha irmã. Depois quem vai pagar a conta é o município. O município não é obrigado a pagar a conta tua, conversar com sua irmã na Bahia. Então isso tudo chama o quê? Prevaricação. Isso não é autonomia, isso é prevaricação, isso é crime, não pode. Então a carga horária, se está certo ou se está errada a carga horária, não interessa. É a carga horária que está na lei que a gente vai ter que cumprir. Flavinho, talvez caia a live. Se cair, eu estou disposta a voltar, porque eu não concluí ainda a minha fala. Se o povo quiser voltar, faz um joinha aí para nós e volta, gente, e volta. O pessoal volta assim, ó, falta 2 minutos. Se então, você quiser já encerrar só essa conversa, esse que você está falando, eu já saio e já entro de novo para terminar com mais tempo. Belezinha, gente. Então vamos voltar, hein? Todo mundo. Ó, nós estamos com 52 pessoas aqui. Eu acho um número muito bom, porque a gente está tendo muitas lives aí hoje, essa noite. Inclusive, está tendo um simpósio também. Então, é um número muito bom. Então, vamos voltar. E aqui tá falando assim, Madu, o Instagram atualizou. Agora não encerra, não. Uau! Ué, então vamos falando. Se não encerrar... Se encerrar... Fica combinado. Se encerrar, a gente vai voltar. A gente vai voltar, ótimo. Isso. Então, vamos lá. Eu estou ainda na autonomia, tá, gente? Então, autonomia é isso. Então, se a legislação do município está errada em relação à carga horária, Lu, meu amor, um beijo. Se a legislação está errada, infelizmente a legislação está errada, mas o conselho tem que cumprir o que está na lei municipal. Porque eu falo que essa foi a grande mancada do estatuto. Se é que teve uma mancada, foi essa. O estatuto deixou para os municípios criarem a legislação da criação do Conselho Tutelar, do CMDCA e do Fundo Municipal, que é o FIA. Então, esses 3 organismos, esses 3 são criados numa única lei. E ficou livre para cada município criar a sua. Aí pensa, se eu estou falando que 30 anos depois ninguém entende o estatuto... Avisou aqui que vai desligar. 20 segundos. Então, por enquanto, beijinho e a gente vai voltar. Volta em 10 segundos, pessoal. Belezinha, gente. Estamos voltando.